para o governo onde é que tinha dinheiro. Agora começou. Boa noite. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Antônio Neto. Prazer imenso recebê-la aqui para a gente poder fazer algumas informações para aqueles que nos assistem. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, viu, querida? Vou fazer uma breve apresentação. Se eu for ler seu currículo aqui, já acabou nossa live, né? Não precisa. Estamos aqui, você sabe o apreço, a consideração que nós temos por você. Maria Lúcia Fatorelli era coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela foi membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Externa Equatoriana e da Subcomissão de Dívida Externa com bancos privados internacionais, num período que teve aí 2007 2008. Atuou como assessora técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito na CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados, 2009 2010. Auditora fiscal da Receita de 82 a 2010 e tem uma experiência muito forte na área de economia, com ênfase em auditoria da dívida pública e administração tributária. Foi essa senhora que nos convenceu a endossar a necessidade de uma auditoria pública em cima da nossa dívida pública. Perfeito? Seja bem-vinda. Muito grata, Antônio Neto. Um prazer conversar com você, todos os meus amigos da CSB. E vamos conversar um pouco nessa situação que o país está passando agora. É verdade. Olha, eu começo com uma pergunta para você, porque você recentemente deu uma entrevista onde você defende a suspensão do pagamento da dívida pública e que isso pode liberar aí um buzilhão de dinheiro para ajudar no combate do coronavírus. Você pode explicar para quem nos assiste como é que funciona isso exatamente? Claro. Antônio, historicamente, a dívida pública brasileira tem funcionado como o que a gente chama de sistema da dívida. É o seguinte, a dívida ela deveria ser um instrumento muito importante para financiar aqueles investimentos de longo prazo que o orçamento de um ano não conseguem financiar. Então, a dívida deveria ser como na vida da gente. A gente se endivida, mas a gente tem uma casa, a gente se endivida, mas tem um carro, financia o estudo de um filho, etc. Não é assim? Isso. Então, no caso da dívida pública, nós investigamos há 20 anos. E qual o problema? Nós detectamos vários mecanismos que fazem a dívida crescer, então aquele estoque aumenta de 1, 2, 3... Nós já estamos com a dívida interna em mais de 6 trilhões. Mais de 6 trilhões de reais. E qual que é a contrapartida dessa dívida? Até o Tribunal de Contas da União, num evento ano passado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, afirmou que essa dívida não tem contrapartida em investimentos, exceto um pedacinho, 400 bilhões, que foi entregue ao BNDES, que inclusive financiou obras no exterior e não aqui. Então, que dívida é essa? Uma auditoria é que vai responder essa pergunta, Neto. Nós identificamos vários mecanismos, o mais indecente de todos, que consome mais de 1 trilhão da nossa dívida e que já custou outro trilhão aos cofres públicos, é a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Um mecanismo absurdo, totalmente parasita, porque não é nem dinheiro dos bancos, é o nosso dinheiro. É o dinheiro dos depositantes, das pessoas físicas que estão lá no banco, e que os bancos deveriam usar esse dinheiro para emprestar para a população. O que os bancos fazem? Usam esse dinheiro para esterilizar, depositar lá no Banco Central. Então, quando as empresas vão pegar empréstimo, ou as pessoas, os bancos pedem juros abusivos. Por quê? O dinheiro está lá depositado no Banco Central, rendendo para os bancos, em vez de ser emprestado para as empresas, pessoas e até para o governo, né? Então, são vários outros mecanismos que nós já descobrimos, já provamos, já denunciamos,
Por isso a gente exige essa auditoria oficial, apenas para referendar isso e separar o que é dívida mesmo e o que são esses mecanismos. E quem recebe os juros de dívida pode esperar nesse momento de pandemia. O que nós estamos defendendo nesse momento não é aquilo que calote. o Collor, que foi calote. O calote ou aquela retenção, né, que o Collor fez, porque o Collor não deu calote não, viu, gente? O Collor apenas reteve o dinheiro e devolveu lá na frente. Nós não estamos propondo nem essa retenção do dinheiro. Nós estamos, quem quiser ir lá sacar sua aplicação, pode sacar à vontade. O que nós estamos propondo é suspender o pagamento do juro e dos encargos. Porque quem vive de juros nesse momento de calamidade pública pode esperar. Agora, qual a proposta do governo? Cortar salário, cortar benefícios, não é? Pagar, e agora, com muita pressão social, o Congresso aprovou aquele vale de R$600, e o Paulo Guedes está mentindo, está falando que não tem como pagar se o Congresso não aprovar essa PEC que ele está chamando aí de orçamento de guerra. Nós divulgamos a técnica, Neto, que eu peço a você, com toda a sua rede, para divulgar a nota técnica número 1 de 2020, denunciando os jabutis que estão incluídos aí nessa PEC. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos está lá. Incluir o artigo 164A nessa PEC, tentando colocar na Constituição essa vergonha da remuneração da sobra de caixa dos bancos. E vários outros benefícios que a gente está denunciando nessa nota, que fizemos às pressas hoje, porque o texto da PEC foi divulgado no final da tarde. Antes disso, só estavam vazando algumas notícias. Então, a nossa conversa aqui está atualíssima, com dados que acabaram de sair, Neto. Até porque nos preocupa, Maria Lúcia, porque eles criaram agora o Fast Track. Uma MP, uma PEC, qualquer coisa, em 16 dias eles podem aprovar no Congresso Nacional sem discussão com a sociedade. Exatamente. Essa PEC do orçamento de guerra não é nem fast track, é um track a jato, porque o texto acabou de ser divulgado na tarde dessa quarta-feira e acabei de ter notícia agora de parlamentares que nos ligaram exatamente por conta da nota técnica de que já estão querendo votar nessa noite de quarta-feira. Ou seja, chega hoje e aprova hoje. Direto em plenário, sem passar por nenhuma comissão, sem os devidos pareceres, debates, e como você falou, Neto, sem ouvir a sociedade. Por isso que nós, inclusive, atrasamos um pouquinho esse diálogo contigo para terminar de elaborar essa nota técnica e divulgar, julgar nas redes. Porque é a única coisa que a gente tem, não é? Ninguém pode sair de casa e não deve sair mesmo, não é? Devemos nos cuidar nesse momento. Então, estamos divulgando e rezando para que os deputados leiam, pelo menos, o que eles estão recebendo lá de contribuições da sociedade. E nessa suspensão do pagamento da dívida, pode liberar quanto, efetivamente, para enfrentamento do coronavírus, que agora você tem necessidade de fazer investimento de compra de material de hospital, medicamento, todas essas coisas, ajudar a remunerar esses trabalhadores que estão sendo abarcados aí por esses R$600 e também ajudar as empresas no sentido de que elas não demitam. Veja o que fez a Argentina, o que fez os Estados Unidos, o que fez a Europa. Todo mundo fazendo, só o governo brasileiro que não faz. Exato. As empresas, principalmente as pequenas, não é, Neto, que não possuem
um caixa, um crédito muito grande a receber, elas têm que ser ajudadas sim. Os bancos já receberam 1,2 trilhão dia 23 de março. O presidente do Banco Central anunciou... título do quê? A título do quê? A título de o que o Banco Central falou, o presidente do Banco Central, eu vou te mandar o link em seguida. Aliás, o link está nessa nota técnica que a gente divulgou. O presidente do Banco Central falou que 1,2 trilhão de liquidez para os bancos ajudarem a economia. Agora, o que está acontecendo é o contrário. Eu tenho visto na mídia a denúncia, principalmente dos pequenos empresários, que eles nem conseguem falar com os gerentes, eles não têm acesso à linha de crédito que antes existia, e o que está disponível para eles é um juro maior ainda. Olha que absurdo! Agora o dinheiro já está nos bancos, tá? Deu na mão da raposa para cuidar do galinheiro. Quer dizer, inclusive chantageando o pequeno, micro, médio empresário que não tem condições de enfrentá-lo. Né? Isso. E esse abuso do sistema financeiro já tem acontecido há vários anos. Quem quiser pode observar essa crise que nós estamos vivendo, essa crise econômica e social, ela não começou hoje. Nós estamos desde 2015. O PIB caiu em 2015 e 2016 quase 7%. Isso é queda de PIB de país em guerra. Depois disso, o PIB está estacionado. Quantas empresas quebraram nesse período por causa da taxa de juro abusiva? As empresas não deram conta de suas dívidas bancárias. Esse foi o principal fator de quebra, principalmente da indústria. E quando a indústria quebra, ela quebra toda aquela cadeia de empresas que produzem insumos, quebra outra cadeia de empresas que distribuem e vendem os seus produtos. Por isso, desemprego brutal, queda, não é, de arrecadação. E quem é que está ganhando com essa crise? Desde 2014, 2015, que começou a quebradeira de empresas, o desemprego bateu recorde. O que aconteceu? O lucro dos bancos continuou batendo recorde a cada trimestre. Que mágica é essa? Que os bancos vivem de prestar serviço, a sociedade inteira, a economia inteira, tanto pública como privada, definhando, e os bancos não param de bater recorde. É por causa dos mecanismos que geram dívida para a gente pagar, mas o dinheiro vaza para o mercado financeiro. É o que a gente chama de sistema da dívida, esse funcionamento distorcido do endividamento público. Mas para responder sua pergunta, olha, eu vou mostrar aqui, não vai dar para as pessoas verem, vocês só vão enxergar aí essa pizza mal repartida. Essa pizza está na página da Auditoria Cidadã da Dívida, vocês podem acessar lá, auditoriacidadã.org.br. Essa pizza é o gráfico do orçamento, o que foi efetivamente pago pelo governo federal em 2019. Essa fatia amarela aqui que vocês estão vendo, que é a maior fatia, todo ano é assim, gente. Cerca de 40% de tudo que se gasta vai para o pagamento de juros e amortizações dessa dívida. Então, quando você me perguntou quanto pode ser liberado aí com a suspensão do pagamento da dívida? 1 trilhão. 1 trilhão, Neto. 1 trilhão. 1 trilhão de reais. E esse dinheiro já está em caixa. Já está na gaveta. Isso que nós estamos denunciando na nota pública. E ainda convocando as pessoas para assinarem essa petição. Eu peço a você, Neto, que tem uma rede de comunicação enorme, nos ajude a divulgar o abaixo-assinado, a petição pública, para que as pessoas assinem pela suspensão dos pagamentos da dívida. Nesse momento, quem vive de juros pode esperar, porque tem reserva,
tem o próprio dinheiro que está lá aplicado, que pode ir lá resgatar. Essas pessoas não vão passar fome. Agora, quem vive de salário e perdeu o emprego, quem vive de prestação de serviço e nesse momento não tem como sair de casa, não tem como prestar serviço, os camelôs, os informais, essas pessoas, se elas não receberem uma ajuda urgente, elas vão morrer. Então, é preciso suspender o pagamento para investir pesado em material de saúde. Eu vi hoje, milhares de médicos estão denunciando que não tem equipamento de proteção nem para eles, quanto mais para a população. É isso aí. Eu estou abismado quando cada vez que a gente ouve você falando, ou os seminários que a Auditoria Cidadã faz para explicar, cada vez mais eu me revolto tanto e pode ter certeza, a CSB já está assinando esse abaixo-assinado que você está propondo, vamos divulgar ao máximo nas nossas redes para que a gente possa efetivamente sair aproveitar para denunciar, porque daqui a pouco a gente vai ter que trocar esse governo, vem novos governos, e que eles tenham compromisso com a auditoria da nossa dívida para acabar com essa coisa toda. Uma coisa que nós precisamos ajudar a ensinar o povo brasileiro, que é um povo inteligente. O que é essa história de swap? Sabe, isso é outra coisa do crime da rede, ou seja, do sistema da dívida, que também você podia dar uma aula para a gente, né? Posso explicar assim, olha, um dos objetivos principais da Auditoria Cidadã é exatamente popularizar o conhecimento sobre esses mecanismos, porque no final das contas, quem está pagando essa dívida monstruosa somos todos nós, sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. E quanto mais pobre a pessoa, mais ela está pagando. Por quê? Quanto mais pobre, mais precisa da rede pública, que está definhando. A educação pública, a saúde pública. Hoje, quase todo mundo tem que ter plano de saúde. Né? Então, o pobre não tem como ter plano de saúde. Ele precisa da rede pública. Então, quando vem os cortes de gastos sociais, como veio a emenda constitucional 95, cortando tudo, estabelecendo teto, há um achatamento dos investimentos sociais. Vários programas sociais deixam de existir, várias pesquisas que agora estão fazendo falta aí nessa crise do coronavírus foram boicotadas, foram abortadas por causa do corte. E o nosso objetivo, então, é mostrar para essas pessoas que pagam a conta esses mecanismos. O tal do swap, olha que nome que colocam, Antônio, para espantar as pessoas, né? Eu fico imaginando uma pessoa que pega um jornal para ler uma notícia e está lá escrito: o governo ofereceu vários contratos de swap. A pessoa vira a página, porque ela se sente até humilhada. O que é esse negócio de swap? Né? Por que eles usam esses nomes? É exatamente para isso, para humilhar as pessoas porque todos nós nos sentimos meio que humilhados quando lemos uma coisa que a gente não entende, não é assim? É verdade. O objetivo da Auditoria Cidadã é o contrário. É empoderar as pessoas. É desmascarar esses termos. Então, eu te agradeço pela pergunta, Neto. O que é o swap? É um contrato que o Banco Central faz com privilegiados sigilosos. Ele não divulga quem são os beneficiários desses contratos. Olha que escândalo. Nem para a lei de acesso à informação nós conseguimos pegar esse dado, perfeito? Não, nem para deputado, senador que já fez requerimento de informação, eles informam. Sigiloso. Que contrato é esse? Esse contrato, gente, é um jogo, é uma aposta. Como assim? Uma aposta referenciada no dólar. Então, vamos supor que essa cadernetinha aqui é uma nota de $1. Eu vou até arrumar uma nota de $1 para eu fazer isso depois. Mas eu não tenho aqui agora. Então, vamos supor, eu não vou pegar essa caderneta, não. Vou pegar um papel.
porque o dólar, na verdade, é um papel pintado, tá? Perfeito. Então, ó, vamos supor que esse papelzinho aqui é o dólar, ok? A moeda emitida pelo Banco Central Americano. Sem lastro nenhum. Sem lastro nenhum, muito bem. Que, diga-se de passagem, quem é o Fed? Quem é o Banco Central Americano? Uma instituição privada. Quem não estiver acreditando, pode depois entrar no Google aí e pesquisar. Federal Reserve Bank norte-americano, ou então Fed, FED, USA. Vocês vão ver que ele é uma instituição privada. Então, ó, uma instituição privada emite o dólar, tá? Nesses momentos de crise, em geral, o dólar sobe. Por quê? O mercado financeiro, que é todo muito bem articulado, não é? É todo ele vinculado ao BIS, que é outra organização privada, é o Banco Central dos Bancos Centrais, tá? Então, esse BIS é a cabeça. Depois, abaixo do BIS, vem o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os seus braços, e os bancos centrais, que são ou associados ou subordinados ao BIS, tá? Então, a rede do sistema financeiro mundial, ela é privada, a cabeça dela é toda privada. Perfeito. E defende os interesses privados, não é? Comanda as finanças do mundo inteiro. Então, nessas crises, o mercado é todo da mão desses privados mesmo, o dólar sobe em relação às demais moedas. O que o nosso Banco Central do Brasil faz? Oferece esses contratos de swap a esses privilegiados sigilosos, que a gente nem sabe quem são, mas são bancos e grandes corporações. Só essas é que têm acesso a esses contratos. O que diz esse contrato? Se o dólar subir, o Banco Central vai te pagar a diferença. Então, só no mês de março, o dólar subiu 16%. Todo mundo viu isso, todo dia. O noticiário noticiava, dólar está chegando a 5, dólar passou de 5. E aí? O Banco Central, nesse período, julgou bilhões e bilhões de contratos de swap. Entregou. E vai ter que pagar essa diferença. Através desses contratos, o Banco Central tem que pagar a diferença em relação ao dólar. Esses contratos, Neto, nem poderiam chamar de cambial. Eles dão o nome de swap cambial. Nem é cambial, porque o Banco Central não está comprando e vendendo dólar, não. O Banco Central está entregando contratos para esses privilegiados sigilosos. E nesses contratos, ele usa só a referência do dólar. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Agora, o Banco Central produz renda, minha gente? Aliás, banco nenhum produz, né? Banco nenhum produz nada. Banco não produz nada. Não produz. Esse prejuízo brutal com esses contratos de swap, que já aconteceram. Quando estavam fabricando a crise lá de 2014, 2015, prejuízo com esse swap cambial, de setembro de 2014 a setembro de 2015, foi 207 bilhões de reais. É difícil a gente raciocinar quanto é 207 bilhões de reais. Daria para dobrar o orçamento da saúde, dobrar o orçamento da educação, multiplicar por 10 o orçamento da ciência, tecnologia e pesquisa e vários outros. Porque cada um desses grandes, da saúde e da educação, estava em torno de 100 bilhões lá naquela época. Então,
É muito dinheiro. Foi para o ralo nessa mera aposta que o Banco Central faz. E o que o Banco Central alega? Ele fala o seguinte: o dólar está subindo muito. Se eu não oferecer esses contratos de swap para o mercado, o dólar vai subir mais ainda. Mentira! Esses contratos encorajam o mercado pressionar mais ainda. Por quê? Ele sabe que o Banco Central vai oferecer mais contratos. Que coisa. Então, o mercado especula em cima disso. Isso tudo que eu estou falando aqui consta de uma representação brilhante feita por um auditor do Tribunal de Contas da União. Quem quiser pode acessar essa representação. Está na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês podem acessar lá na busca. Representação, swap, e vocês vão conseguir acessar esse documento, que é um documento está bem explicado e mostra a ilegalidade dessa operação. É um escândalo. E eles estão, por exemplo, nesse orçamento de guerra, eles também não estão tentando, como aqui você colocou do 64A, eles também não estão tentando garantir que fique na Constituição para eles se livrarem desta culpa que vem fazendo há muitos anos, ou seja, constitucionalizando o crime. Neto, não está nessa PEC do orçamento de guerra, mas está numa medida provisória que foi apresentada essa semana ao Senado, a medida provisória 930, agora, do dia 30 de março de 2020. Nessa medida provisória, a gente ainda nem teve tempo de estudar direito, mas já vimos que tem uma isenção lá para esses ganhos cambiais. É um escândalo, quer dizer, ganham com essa aposta e está lá que só a metade desses ganhos serão tributados em 2021. E em 2020 está tudo isento? Em 2020 é que eles estão tendo esse ganho brutal. Só em um mês foi 16%. Alguém teve reajuste salarial de 16% aí em março, por acaso? Mas nem se somar os 3 últimos anos. Claro! Então, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha. Então, a única saída que a gente vê é popularizar o conhecimento sobre isso. O povão, sabe? As pessoas mais humildes têm que entender disso para a gente gerar uma massa de constrangimento, Neto. Eu não sei se você compartilha comigo dessa ideia, mas eu acredito que a mudança virá da base da sociedade, com consciência, a sociedade entendendo. Porque não é difícil entender, a gente tem que ir desmascarando esses mecanismos e traduzir e popularizar isso para que as pessoas possam compreender. Como você disse, abre o jornal, vê lá swap cambial, o cara fala, não vou nem ler o que é isso, porque eu não sei. O que quer dizer swap? Não é isso? Nem um nome em português eles tiveram a coragem de colocar nessa brincadeira. Mas isso você vem denunciando há muitos anos, hein? Muitos anos isso aqui. Swap cambial já há alguns anos é usado no Brasil. Muitos anos. Essa representação do TCU que eu estou te dizendo, ela não é nova, não. Ela já está há vários anos e nada acontece. Por que não acontece? Porque quem paga a conta nem sabe, não grita. Entendo. Está quieto, está recebendo, não é? E, infelizmente, ninguém faz auditoria da dívida nesse país, só a Auditoria Cidadã fica aí batendo nessa tecla, não é? Então, esses mecanismos, eles vão perdurando ao longo do tempo, né? Olha, agora, durante essa crise, as coisas estão escancaradas. Vários dogmas, né, Neto? Que tem que privatizar tudo, né? Tem que privatizar a saúde, a educação, tem que privatizar aí o SERPRO, né? A Datapré, querem privatizar tudo. Agora, o que a crise está mostrando? Que na hora do vamos ver,
É o setor público que segura, é o SUS que segura, são as universidades que estão fazendo as pesquisas para descobrir o genoma do vírus, para descobrir vacina, para descobrir e testar medicamento. Na hora do desastre, como foram os crimes de Mariana, o crime de Brumadinho, quem estava lá era o Corpo de Bombeiros, era o SUS de novo, é a saúde pública. Olha, o setor público é que socorre a sociedade. E o que a gente tem assistido nos últimos anos? Esse discurso falso das privatizações, né? Essa crise está servindo para escancarar muita coisa e acordar muita gente. Isso mesmo, Maria Lúcia. Sabe por quê? Essa narrativa anti-Estado, anti-entidades de classe, todas as questões que defendem os mais sofridos, ela, neste período, perdeu a validade, porque nos sindicatos os trabalhadores estão vendo que as empresas estão agora cuidando do seu caixa. E dane-se se vai demitir. O presidente soltou até uma medida provisória uns dias atrás que põe seus trabalhadores 4 meses em casa sem salário. Para você ter uma ideia de como é que esse governo... Então, essa narrativa, esse período de quarentena, esse isolamento social que nós estamos tendo, as pessoas estão vendo o que é o SUS, o que é o funcionalismo público, né? Porque o bombeiro, polícia, SAMU, todas essas coisas, né, são o Estado. E, de repente, você vê o país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos, né, que estava até orientando aqui o nosso governo, ele vai dizer o seguinte: vamos injetar na economia 2 trilhões de dólares. E não é para banco. Esse foi para a área da hospitais, esses equipamentos, são 3 milhões e 300 mil seguros-desempregos para ajudar os trabalhadores e grana para pequena e micro e média empresa para poder segurar o impacto que a economia vai ter nesse processo. Quer dizer, e até quando a gente aqui não vai poder fazer a mesma coisa? Exatamente, né? É uma extrema burrice, porque aí você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Você mata as pessoas, porque se não acudir, as pessoas vão morrer, e depois, agora que todo mundo está em casa, ficou claríssimo que é trabalhador que produz, é trabalhador que gera renda, é trabalhador que movimenta a economia. Se o trabalhador morrer, acabou. Então, é hora de investir nas pessoas, garantir a vida, garantir o cuidado, a atenção à saúde, a boa alimentação, não é? E as pessoas têm que ficar em casa para evitar o surto de contaminação. Nós estamos vendo tragédia acontecendo na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, Nova York, nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York tem chorado diante das câmeras, porque apesar dele ter corrido para formar hospitais de campanha e tudo mais, as pessoas estão morrendo em casa, porque os hospitais já estão saturados. Então, é um escândalo isso. O Brasil tem 4 trilhões em caixa, Neto. O Brasil tem mais de 1 trilhão e 300 na conta única do Tesouro. Por isso que nós estamos denunciando a mentira do Paulo Guedes, lá forçando o Congresso com essa PEC cheia de jabutis, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos e etc. Ele está lá pressionando o Congresso, falando que ele não tem como pagar a ajuda de 600, o vale de R$600 que o Congresso aprovou desde segunda-feira. O Congresso aprovou, a Câmara aprovou semana passada e o Senado aprovou na segunda-feira. E até hoje ele não pagou, forçando o Congresso a aprovar essa PEC cheia de jabutis. É uma chantagem atrás da outra, uma chantagem atrás da outra. Exato. Olha, nós temos 1 trilhão e 300 na conta única do Tesouro. Nós temos mais de 1 trilhão
no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E nós temos 1 trilhão e 700 em reservas internacionais, na gaveta, lá fora. Ora, a juros negativos? A juros zero. Nessa hora, é hora de pegar esse dinheiro e aplicar, não é? Aplicar, socorrer as empresas, socorrer as pessoas e sair rapidamente dessa crise. Agora, se ficar deixando dinheiro na gaveta, deixando as pessoas morrerem de fome, deixando as empresas quebrarem, o juro tem que cair para zero. Zero. E é possível isso nesse momento. Eu acho, Maria Lúcia, não é nem juro, tem que ser a fundo perdido. Porque o momento é muito grave, tem que ser a fundo perdido. Porque nós temos esse dinheiro, isso é a reserva do povo brasileiro, dos impostos do povo brasileiro. Porque já não basta a tal da nossa a tributação no Brasil ser tão regressiva, né, que só pobre paga imposto aqui. Então, é a hora também agora de devolver para a sociedade de maneira concreta para retomar a roda virtuosa da economia. Isso, exatamente. E essa roda virtuosa que você falou, ela só acontece quando o dinheiro está na mão das pessoas. Porque as pessoas é que consomem, não é? Quando você vai à feira, compra uma cesta na feira, uma cesta básica, aquele feirante recebe aquele dinheiro, usa para comprar sementes, usa para comprar as coisas para sua casa. Aquela mercearia que recebeu aquele dinheiro daquela compra já compra mais mercadoria para repor o estoque. O dinheiro vai girando na economia e esse ciclo virtuoso. Agora, quando as pessoas não têm dinheiro, elas não consomem, a empresa não vende, não demanda da indústria, a indústria tem que mandar as pessoas embora, é mais gente sem dinheiro, então aí afunda mais desemprego, tudo. Mais miséria, mais fome. Exatamente, nós temos que virar esse jogo. Aliás, essa é outra campanha, né? Olha, eu já te fiz 2 pedidos, vou fazer o 3º, hein? Basta que nós estamos aqui para isso. Já pedi para você nos ajudar, peço a todas as pessoas que estão nos assistindo também, para assinar e divulgar a petição pública, o abaixo-assinado, que está na página da Auditoria Cidadã, em destaque, uma chamada que nós fizemos para suspender o pagamento dos juros e amortizações e destinar o dinheiro para socorrer a calamidade aí do coronavírus. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é divulgar essa nota técnica que nós fizemos hoje para desmascarar essa mentira do Paulo Guedes, de que não teria dinheiro para pagar os R$600 para os mais pobres. Tem sim, temos 4 trilhões de caixa só na conta única, no próprio Ministério, 1 trilhão e 300. Então, essa nota é o segundo pedido. E o terceiro pedido é que nos próximos dias nós vamos lançar uma grande campanha nacional, que só vai dar certo se todo mundo participar. Que campanha é essa? É uma campanha que convoca as pessoas para virar o jogo. E que jogo é esse? A gente representa, Neto, num tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de xadrez, vários peões. Que peões são esses? Um é o peão das privatizações. O outro é a entrega do petróleo, entrega do nióbio, aquele esquema da securitização de créditos públicos que a gente vem denunciando, que gera dívida ilegal e desvia os recursos no meio do caminho, o dinheiro nem vai chegar aos cofres públicos. Esse é outro peão. A independência do Banco Central, que, na verdade, quer deixar o Banco Central como um ente autônomo para ele praticar à vontade esses mecanismos de política mais do que faz hoje, né? Oi? Porque eu tô na campanha pela privatização, não, pela estatização do Banco Central. Claro, ele já é, né, comandado pelos bancos. Ainda foi quer o primeiro,
Esse 1 trilhão e 200 que ele liberou para os bancos imediatamente no dia que começou a questão no Brasil, foi a primeira coisa, foi dar para os bancos. Pois é. Então, todos esses são peões, tá? E a gente não concorda com isso, não é? Todos esses e os outros que estão lá são medidas, o sistema da dívida é um dos peões. Tudo isso, gente, faz parte do modelo de escassez. Todas essas medidas é teto de gasto, não tem dinheiro para nada. Privatiza tudo, entrega o patrimônio a troco de nada. Tudo isso é modelo de escassez, só produz pobreza, só produz miséria. O que a gente quer? Virar esse jogo. E o que vai acontecer quando virar esse jogo? Nós queremos um outro modelo. Esse modelo que está aí não serve. É um modelo que só privilegia o gasto financeiro e está gerando pobreza e miséria. Num dos países mais ricos do planeta, que é o Brasil. Nós temos todas as riquezas e temos dinheiro em caixa também. É inaceitável que ainda tenha no Brasil pessoas passando necessidade, pessoas desempregadas, desassistidas completamente, abandonadas. É um crime isso, inaceitável. Você tem toda a razão. Estamos engajados também nos 3 pontos que você está pedindo aqui. Pode ficar sossegada. Olha, estamos caminhando para o nosso fim da conversa aqui. Está dando quase 45 minutos que a gente está conversando com toda a sua explicação. Olha, você viu que foi aprovado no Congresso essa tal da ajuda humanitária aí de R$600 por 3 meses, mas para chegar o dinheiro, parece que esses caras... Parece até que ele sancionou a lei hoje com vetos, a gente não sabe quais são os vetos que ele sancionou. Mas como é que poderia acelerar o processo para esse dinheiro chegar rápido? Qual é a sua opinião sobre isso? Como fazer chegar mais rapidamente essa ajuda para agora? Porque se chegar no final de abril, balbal caramelo. Tem que chegar agora, na primeira quinzena, primeira semana de abril, teria que já estar disponível para a população esse dinheiro. Tá. Olha, esse é outra coisa que a crise está escancarando, né? O desmonte do INSS. Porque antes o INSS tinha o cadastro de todo mundo estava ali cadastrado no INSS para acessar o SUS, inclusive, não era mesmo? É verdade. Mas foram desmontando o INSS, não fizeram concursos. No tempo, o governo falou que ia até chamar militares de reserva para atender lá no INSS, tamanho o desmonte, né? Em vez de fazer concurso e repor os quadros, treinar o pessoal, não. Bom, não há essa facilidade através do INSS, que seria muito fácil, seria uma coisa imediata. Porém, existem outros cadastros. Existe o cadastro de assistência social, o CRAS, e também o cadastro das Bolsas Famílias, que são pagas, tanto pelo governo federal, como vários estados também têm modalidades de ajudas, têm os seus cadastros próprios, tem vales, né? Muitos estados pagam vales. Vale leite, né? Vale leite, outros pagam vale gás, tem uns que incentivam a educação, tem algumas variações dependendo do estado, e tem esses cadastros também. Então, olha, se houver vontade política, isso é liberado. O que o Paulo Guedes está colocando lá é uma dificuldade, como se fosse uma dificuldade financeira, que é mentira. Já falei aqui, tem dinheiro de sobra para pagar até muito mais do que R$600 para cada pessoa. A questão do cadastro já poderia ter sido resolvida colocando os bancos públicos, Caixa Econômica, para contas existem, que as pessoas já recebem outros benefícios, colocar para essas pessoas receberem esse benefício, esse vale de R$600 imediatamente.
ontem, não é? Não pode demorar mais. Aí paga para quem já está identificado e anuncia, libera um telefone para a pessoa identificar, libera um link, um site, não é? Tem que ser, eu falo do telefone, porque uma realidade dessas pessoas é ainda o analfabetismo. Perfeito. Fica difícil dela poder fazer qualquer coisa que ela precise preencher ou alguma outra coisa, não é isso? Tá, voltando. Vou tirar até uma foto aqui. Obrigado. Maria Lúcia, indo para o encerramento nosso aqui, nós sabemos que esse governo não tem compromisso nenhum com isso, vai criar só dificuldades para que a gente consiga fazer a verdadeira razão de existir o Estado, né? Pelo contrário, segue uma cartilha neoliberal e não quer nem saber, porque só atende, toda vez que vai mexer com os poderosos, aí a problemática é grande, as dificuldades são grandes, ficam com essa chantagem do Congresso, mentindo, olha, precisa de uma PEC para atualizar. Não precisa de nada. Então, eu queria que você tenha claro, primeiro agradecer a sua participação conosco aqui, nós temos o compromisso, vamos assinar a petição pública, vamos divulgar a nota técnica e vamos nos juntar nessa campanha de virar o jogo, para que a gente possa efetivamente, no mais breve espaço de tempo, virar o jogo. Não é isso? Isso é que a gente quer, né, Neto? Isso. Suas considerações finais, minha amiga. O que você manda de recado geral aí para esse povo que está nos assistindo, que está numa angústia danada, está todo mundo preso em casa, a gente tem que reforçar que o isolamento vertical não é uma coisa para o Brasil, aqui tem que ser o isolamento horizontal, todo mundo, o máximo de pessoas possíveis em casa, e aqueles que precisam, tem que se proteger, tem que se higienizar, tem que fazer todas as coisas que são orientadas pelas organizações de saúde, seja do Brasil, seja do mundo. Isso, olha, todos nós estamos passando por isso. Não é fácil mesmo. Mas o que é que a gente tem que fazer nesse momento? Temos que enfrentar a situação. Não temos como fugir dela. Surgiu esse vírus, ele é de alta letalidade, e se todo mundo sair às ruas e houver uma grande contaminação, a rede pública e também, mesmo juntando a rede privada, a rede hospitalar vai colapsar. Isso mesmo. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que enfrentar esse isolamento e tem que fazer dele o melhor possível. Como fazer o melhor possível? Procurar, né, conviver bem com as pessoas dentro de casa, que é uma oportunidade. Quanto tempo a gente não tem, né, essa oportunidade de passar tanto tempo com os nossos familiares? Então, essa convivência, a gente tem que fazer dela o melhor possível e usar o tempo para, através das redes sociais, que hoje, graças a Deus, né, a maioria das pessoas tem acesso a um celular, a um computador, instruam-se, participem dos debates, instruam-se, engajem-se nos sindicatos, nas associações, nas propostas das centrais. Olha, é o momento das pessoas se unirem através das redes para compreenderem tanto as medidas de cuidado, né? Porque a gente está sendo muito bem instruído, né? Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, né? Em relação a esses cuidados. Então, a gente tem que aproveitar para se instruir, tanto em relação aos cuidados consigo, com a sua casa, com seus familiares, com a alimentação, fazer exercício, chegar na janela para tomar um solzinho, tudo bater que a gente panela. Puder. Oi? Bater panela. Bater panela, sim. Mandar recado para esses caras aí que nós não estamos satisfeitos com as atitudes deles. Isso, se engajar. O que nós não podemos
é fazer desse isolamento um momento de tristeza, de depressão. Não, de jeito nenhum, minha gente. É um momento que não é fácil, mas o consolo é que estamos todos juntos. Não juntos fisicamente, está na sua casa, mas nós estamos conectados. Nós estamos todos, a humanidade inteira, não só o Brasil inteiro, a humanidade inteira está enfrentando o mesmo problema. E há esperança. Qual a esperança que surge diante dessa lambada que todos nós estamos levando? Um vírus, um bicho, um bichinho, um vírus que a gente nem enxerga, deu uma no mundo. Esse vírus está fazendo a gente pensar sobre esse modelo econômico que não serve mais. Por quê? Ele não respeita as pessoas, ele não respeita a natureza. Olha aí os crimes que mataram os rios lá em Minas Gerais, que poluem tudo, que estão aí avançando sobre terras indígenas, e etc, etc. Então, vamos usar esse tempo para nos cuidar, nos instruir, nos engajar, porque nós temos que mudar esse modelo. Chegou a hora e o momento é propício para isso. Nós estamos conectados e, pelo amor de Deus, ninguém triste, hein? Todo mundo animado, fazendo a sua parte. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Maria Lúcia. Vamos junto organizar todas essas coisas e sairemos dessa. Tudo passa. Tudo até passa. Bolsonaro, pode acreditar. Tudo Forte passa. abraço para você. Obrigado por tudo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da Auditoria Cidadã, que tem ajudado muito a conscientizar, especialmente o Congresso Nacional, para que eles vejam o que estão passando para eles sem que eles possam entender. Porque eles também não sabem o que é swap cambial, também não sabem o que é sistema de dívida, e você tem ajudado muito lá. Parabéns, até uma próxima, se Deus quiser. Eu te agradeço, Neto, e espero sim uma próxima conversa contigo, com todo o pessoal que está nos ouvindo. Um abraço forte para todos vocês. Até a próxima. Obrigado. Até. Grata.